Olá, a paz do Senhor. Hoje nós já estamos na lição de número 9, estamos quase encerrando o nosso trimestre e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Que Deus continue te abençoando no seu ministério, que Deus continue nos dando graça e sabedoria para que nós possamos, com graça, transferir conhecimento para as nossas salas de aula. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje na lição de número 9, nós vamos falar sobre o primeiro projeto de globalismo. Está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Cada tema da nossa lição são temas urgentes para os nossos dias hoje e nós precisamos aprofundar nestas coisas para que nós não sejamos enganados. Às vezes nós estamos achando que a tecnologia está avançando e tudo concorre para o nosso bem, e hoje nós vamos aprender que na verdade o globalismo ele não é uma boa influência para a igreja da atualidade, assim como não foi lá no passado. Ela também não é hoje, o globalismo não é bom hoje para nós como cristãos que queremos morar no céu um dia. Então fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender bastante a respeito do primeiro globalismo na civilização. Primeiro nós vamos entender o que é globalismo e o que é globalização. Parece que é a mesma coisa, mas hoje nós vamos entender bastante a respeito disso, né? O globalismo, ele afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. É o que está na nossa verdade prática. O objetivo da primeira tentativa do globalismo é o mesmo objetivo de hoje: desafiarem a Deus e de viverem sem serem governados por Deus. Este foi o objetivo da primeira tentativa do globalismo. E é o mesmo objetivo hoje. Os povos querem se unir, mostrando-se autossuficientes e que eles não precisam de Deus no centro da religião e nem precisam de Deus no controle de todas as coisas. O homem imagina que tudo o que ele faz por si só. E foi o mesmo objetivo ali da primeira tentativa do globalismo e que Deus não permitiu. Hoje nós ouvimos termos de mundialização, mesmo dividido, o nosso planeta ele é dividido em continentes e em países, mesmo ele sendo dividido assim, o objetivo do mundo é se tornarem um só. Isso chama mundialização ou globalização. Nós já ouvimos falar de ordem mundial, de um idioma que domine, que domine todas as nações, o primeiro idioma que todas as nações são obrigadas a falarem, assim como o grego era no tempo de Jesus. Uma só moeda, uma moeda corrente em todos os países, a mesma língua, como era falado ali na torre, antes da Torre de Babel, que eles falavam uma única língua. E também o processo da globalização hoje, ela quer isso, uma só língua falada por todas as nações, porém mantendo a soberania de cada nação. Então nós vamos falar de globalismo versus globalização. Então o que é globalismo? Segundo o professor de Harvard, que é uma faculdade nos Estados Unidos muito famosa, e ele também é um cientista político, Joseph Nye, globalismo é o termo que descreve as interligações intercontinentais que caracterizam as relações globais. É a formação de redes e relações de integração política, econômica, cultural e mundial. O globalismo ele é um encurtamento das distâncias em larga escala. É o que nós estamos vendo acontecendo hoje
no nosso país. Nosso Brasil fazendo negócios com o mundo inteiro, né? O nosso Brasil exportando e importando para o mundo todo. É a formação de redes e relações no mundo afora. São relações comerciais, produtivas, financeiras, políticas. É a união de mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre estes mercados. Hoje nós temos o Mercosul, que o Brasil faz parte. Então, quando nós viajamos por esses países que fazem parte desse grupo chamado Mercosul, nós não precisamos de visto para entrar dentro destes países, né? Esse tipo de negociação abrem as fronteiras para todos os países, para negociarem a cultura, a língua, o comércio, a importação e a exportação. Então, aos nossos olhos, né, seculares, de comércio, para a expansão do nosso país, isto é muito bom. Mas nós sabemos que o objetivo do globalismo e da globalização já é um intuito para que o anticristo governe aqui a face da terra. E existem movimentos no mundo que lutam contra a globalização ou as suas consequências. Nós sabemos que a globalização, ela é boa, mas ela tem consequências maléficas para alguns países, porque os países que produzem em grande escala, países de primeiro mundo, eles engolem as economias menores e o dinheiro vai ficando mais na mão dessas pessoas. Então os países pequenos vão sendo influenciados pela cultura de outros países, né? Os negócios vão expandindo, mas quem ganha mesmo são os grandes empresários, porque eles têm poder de negociar com as outras nações. Então existem órgãos, né, pessoas que lutam contra esta globalização e as suas consequências, né? Nós temos o Fórum Mundial e o Occupy Wall Street, né? Que eles lutam contra a globalização e contra as suas consequências. Isso é uma fonte tirada do brasilescola.ol.com.br e também da exame.abril.com.br. E hoje não é diferente. Assim como em Babel existia um projeto de poder, né, de fama, de governarem o mundo dali mesmo, e eles queriam tirar Deus do centro, eles queriam viver longe de Deus, e nós sabemos que isso é maligno, porque o homem ele não consegue, por maiores que sejam os seus empreendimentos, é Deus que está no controle de todas as coisas. Sem Ele, Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E o mundo não sobreviveria se Deus não estivesse no controle soberano de todas as coisas. E hoje, ocultamente, eles estão tentando fazer a mesma coisa, tirar Deus do centro. Religiões onde não é necessário o sangue de Jesus Cristo. Religiões onde Deus é tirado do centro dessas religiões. Tudo está sendo preparado para que o anticristo governe. Nós ouvimos muito falar sobre os sinais da volta de Cristo, e a globalização e o globalismo já é um grande sinal. E às vezes nós não estamos atentos a isso, estamos observando só que as coisas estão melhorando, nós podemos viajar para países, né, que fazem parte desse bloco, mas nós não estamos vendo que isso também já é um grande sinal da volta de Jesus e para que o anticristo reine aqui na face da terra. Nós vemos nos noticiários as maiores aberrações, blasfêmias, zombaria a respeito da palavra de Deus. Hoje, o Deus da maioria mundial é o dinheiro. Deus está de lado, de longe, né? A maioria dos ricos, dos milionários,
eles acham que a sua fortuna não foi adquirida por permissão divina e eles adoram o dinheiro. E isso tudo já faz parte do globalismo e da globalização, né? Isso é uma das consequências do capitalismo. O capitalismo é muito bom, porém, muitas nações estão sendo prejudicadas por causa do capitalismo, né? Porque os milionários, as redes internacionais, né, de negócios, eles engolem estas nações mais pobres, né? E eles acreditam que o mundo pode sobreviver longe de Deus. Enganam-se as pessoas que pensam desta forma. Assim como Deus interveio naquele pensamento, naquele movimento daquela primeira civilização, e também Deus interveio naquele movimento da segunda civilização, Ele intervirá também na história da humanidade deste século 21. Ele intervirá. Isso nós precisamos ter certeza. Nós vamos ver nesta aula como nasceu a primeira tentativa do globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. O objetivo de Deus, a ordem de Deus para aquele povo sobrevivente do dilúvio era que eles frutificassem, multiplicassem e povoassem a terra. Como Deus interveio naquele projeto insano, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé. Deus os espalhou pela terra. E nós veremos também a chamada de Abraão, o nono na descendência de Sete. Então, nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a segunda civilização humana. Por que segunda? Porque a primeira já tinha sido destruída pelo dilúvio. E agora, mais uma vez, Deus faz uma aliança com essa segunda civilização e nós vamos ver que o homem vai fracassar outra vez no seu intento de crescer longe de Deus. A primeira civilização, ela foi destruída da face da terra por causa da depravação moral. A terra tinha se corrompido, isso está em Gênesis capítulo 6, capítulo 7 e também no capítulo 8. Quem sobreviveu? Sobreviveram apenas Noé, seus 3 filhos e também as suas 3 noras e a esposa de Noé, Sem, Cã e Jafé. 8 pessoas apenas, quase um ano dentro da arca, sem ouvir a voz de Deus. E somente saíram da arca quando foram autorizados por Deus. E quando eles saem da arca, que Deus autoriza Noé e sua família a sair da arca, Deus faz uma nova aliança com aquele único povo sobrevivente da primeira destruição. Agora Deus faz uma aliança com Noé. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e no versículo 7. E a mesma ordem que Deus deu lá no início para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, Deus dá essa mesma ordem para Noé. Crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Quando eles saíram da arca, a terra ela foi outra vez restaurada e ela voltou a produzir novamente, normalmente, como era no princípio. Noé, ele então edifica um altar a Deus, oferece sacrifícios de sangue a Deus e esse sacrifício foi aceito. Aí fica a pergunta para nós hoje: o que aconteceu com aquela geração de Noé e seus filhos que sobreviveram ao dilúvio, viram milagres maravilhosos de Deus, obedeceram a Deus concernente à construção da arca, né, quase 120 anos para construir aquela arca? Que engenharia, que inteligência, que conhecimento dados por Deus.
O dilúvio destruiu toda a carne humana, pois a Bíblia diz que todos morreram. Mas a herança pecaminosa de Adão sobreviveu ao dilúvio. Noé planta uma vinha, se embriaga, fica nu nos seus aposentos. Cã, o seu filho mais novo, entra no quarto, vê o seu pai despido ali. E ao invés dele cobrir o seu pai, ele sai para fora, né, da tenda, do aposento da sua casa, e vai zombar do seu pai. Chama seus irmãos para verem o seu pai nu. Seus irmãos, ao contrário dele, entram no quarto de costas e cobrem a nudez do seu pai. Ao invés de Cã encobrir a imoralidade do seu pai, ele queria expor a imoralidade para todos, né, para toda a sua família. A intenção dele era essa, de desmoralizar o seu pai. E os outros irmãos agiram de uma forma diferente. Noé, depois que ele acordou, né, do álcool, do efeito do álcool, da ressaca que ele estava, quando ele ficou sabendo daquela história, ele amaldiçoa a descendência do seu filho Cã, no seu filho Canaã. Então ele é amaldiçoado pelo seu pai. Nós não sabemos por que ele teve essa atitude, e amaldiçoa toda a geração do seu filho, inclusive a do seu neto Canaã. No capítulo 10 de Gênesis, nós encontramos a origem dos povos jafetitas, camitas e semitas. A ordem de Deus era povoar a terra, e esta ordem foi desobedecida. Aquela nova civilização também queriam tirar Deus do centro. Eles queriam viver suas vidas longe do domínio de Deus, e o afrontaram mais uma vez. Mesmo tendo conhecimento que a terra tinha sido destruída por causa da depravação moral daquele povo, eles continuam no mesmo propósito. O neto de Cã, filho de Cuxi, ele se tornou um valente e poderoso caçador. Ele conquistou terras, né? Babel, Nínive e tantas outras cidades que nós encontramos lá no texto. E ele queria governar sobre todos os outros povos. Eles falavam apenas uma língua, aglomerados em apenas um lugar. Como é que a terra ia ser povoada se eles queriam ficar todos somente ali? E isso, estar aglomerado, isso contribuía para que se fortalecesse, e acreditavam que eles podiam então desafiar a Deus. Quem é em sã consciência vai imaginar que pode desafiar a Deus? A nossa civilização hoje, eles têm o mesmo pensamento. Eles estão desafiando a soberania de Deus. Então eles saíram do Oriente Médio, desceram a Sinar ou Sinear, como em algumas traduções está escrito, com a intenção de construírem uma torre, ou como eu falei na aula passada, um zigurate, porque a torre ela foi destruída. Muitos dizem que Deus destruiu aquela torre e não sobrou nada dela, porque eles diziam entre si que eles não seriam mais mortos pelo dilúvio, se Deus assim fizesse. Primeiro, desacreditando na aliança que Deus tinha feito, que não ia destruir mais a terra com as águas, com o dilúvio, e que se eles construíssem alguma coisa, eles poderiam impedir Deus de destruir a terra, como se Deus não tivesse todo o poder. Eles queriam uma torre que ligasse a terra aos céus, e diz a história que lá no topo dessa torre eles construíram um santuário, né, um altar, onde eles colocavam oferendas para todos os deuses. Nenhum dos ensinamentos de Noé, suas doutrinas passadas a seus filhos, surtiu efeito na linhagem de Cã. Eles nem queriam saber dos ensinamentos de Noé. Eles queriam fama, sucesso e a globalização
daquela época. Não é muito parecido com a nossa história da atualidade? Um sistema que excluía a Deus, e Deus então intervém na história mais uma vez. Agora Deus não destruiria mais aquela civilização, porque Ele já tinha feito uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria, né, o povo com dilúvios, com água. E tanto que nós temos um arco no céu, é um sinal da aliança de Deus. Mas Ele os confundiu ali, quando eles estavam falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, querendo fama, sucesso, criando uma forma de escapar do juízo de Deus. Então, Deus desce, vai ver o que eles estão fazendo e chega à conclusão. Deus faz de novo um concílio e chega a uma conclusão que é preciso confundir a língua daquele povo, para que então eles cumprissem o objetivo de Deus, saíssem cada um para um lugar, né, se aglomerassem de acordo com o idioma que eles falavam e ali então povoassem a terra. Eles não se entenderam mais, tiveram que se separar, foram dispersos pelo mundo, povoando então a terra. Aquela torre, ela foi chamada de Babel, que significa confusão, e onde futuramente seria a Babilônia. O segundo tópico, o globalismo de Babel. Uma só língua, um só povo, uma só cultura, uma só religião, em que Deus não era o centro. Essa história parece muito familiar. Início de uma nova civilização e muita cultura, muito conhecimento. Aquele povo fez tijolo, argamassa, uma torre durável, perfeita, uma engenharia perfeita aos olhos da civilização atual. Então, somente Deus para ter dado tanto conhecimento ao homem. Então, as civilizações passadas, eles não eram tão incautos e bárbaros como muitas pessoas imaginam. Acontecerá da mesma forma depois do arrebatamento da igreja. O espírito do anticristo, ele já trabalha em nosso meio. Hoje nós temos um papa comunista, o globalismo abrindo fronteiras comerciais, fronteiras religiosas e a descentralização do cristianismo. Hoje no nosso Brasil, as fronteiras são abertas para todos os tipos de religiões. Nós temos um país laico, né? Um estado laico, onde todas as religiões são permitidas e a maioria delas, Deus não é o centro. O anticristo implantará o seu reino e ele então governará as nações. A igreja ela tem de cumprir o seu papel de evangelização. Este é o nosso papel, evangelizar o mundo. Nós não podemos ficar somente entre quatro paredes, mas nós precisamos ir ao encontro das almas perdidas, dizendo não a este sistema que exclui Deus. A cultura caimita, ela induziu os filhos de Sete ao pecado e influenciou a descendência de Sete ao pecado e à iniquidade. 1 Coríntios 15 e 53. Tanto que todos foram destruídos no dilúvio, sobrando apenas o justo Noé, né? Pregoeiro da justiça de Deus. Nós devemos ter cuidado também, para não sermos influenciados por esta geração que vive longe de Deus. Que o prazer da carne é o essencial. E isso nós estamos encontrando dentro das igrejas que se dizem cristãs, que falam de Deus porque é bonito, né? As pessoas estão atrás de grandes movimentos, grandes encontros, mas querem viver de acordo com este mundo perverso. Então Deus não é o centro, né? Porque quando nós temos Deus como centro da nossa vida religiosa,
nós obedecemos a palavra de Deus. Infelizmente, nós somos influenciados por este mundo globalista, quando as informações chegam em tempo real para nós. Antigamente, eram cartas para você saber de uma notícia, e isso demorava talvez até anos para que um outro país soubesse do que estava acontecendo em outro país. Hoje não. O coronavírus está acontecendo na China e ao mesmo tempo, em tempo real, aqui no Brasil, nós sabemos de todas as notícias. Isso é globalismo. Isso é bom? Aos nossos olhos, isso é ótimo. Mas o intento por trás disso é tirar Deus. É o mundo dizendo que Ele é autossuficiente e que Ele não precisa de um Deus no controle de todas as coisas. E por causa disso, dessa globalização, a nossa adoração, ela foi modificada. Por quê? Nós somos influenciados pelo modo de adorar de outras nações. O nosso jeito de cultuar, ele mudou por causa da influência globalista. A nossa, vestimenta, nós somos influenciados. Os sacrifícios de Caim são oferecidos até hoje, onde a intenção nossa, interna, do coração, não é realmente adorar a Deus. Simplesmente oferecemos porque temos de oferecer. Cristãos hoje desejosos de fama, de sucesso, de poder e de riquezas, como Nimrod. E hoje muitos estão fracassando por causa disso. Uma geração que diz ter Deus, mas não se importam em glorificar a Deus em tudo que há nele. A Bíblia diz que tudo que há em mim deve bendizer o nome de Jesus. E esta geração hoje, ela não se importa em glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Elas não se importam de santificar a Deus diante deste mundo pecaminoso. E foi por este motivo que Arão e Moisés não entraram na terra prometida. Quando era o momento deles santificarem a Deus, diante de toda aquela comunidade de Israel, eles colocaram eles no centro de tudo. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a intervenção de Deus em Babel. A intervenção de Deus, ela se faz necessária para salvar o homem de si mesmo. Eles construíram uma torre acreditando que não mais seriam destruídos pelas águas. Como se alguma coisa pode ou poderia deter o poder de Deus. Hoje já existe na China prédios, com estrutura, uma engenharia fantástica para que eles não sejam derrubados com os terremotos. Tecnologia avançando, mas Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Primeiro, a confusão das línguas. Por que Deus confundiu a língua daquela segunda civilização? Então, nós já falamos que Deus, mais uma vez, ele faz um concílio, toma a decisão de descer, quando a Bíblia expressa Deus dessa forma, nós estamos falando do antropomorfismo, é quando Deus toma a forma humana e ele age como se fosse um de nós. E decide confundir a língua que eles falavam. Nós já sabemos que não sabemos qual idioma eles falavam naquela época. Nós sabemos que apenas que era uma só língua. E Deus então confunde a língua deles. Não se entenderam mais. E isso é diferente do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, já no Novo Testamento. Na Torre de Babel, Deus confundiu e separou aquele povo. E no dia do Pentecoste, eles falavam línguas diferentes. Mas todas as nações que estavam em Jerusalém, naquele dia, e que presenciaram aquela cena maravilhosa, cada um ouviam falar de Deus em sua própria língua. Mas o objetivo de falar em outras línguas era da glorificação de Deus. Eles ouviam, cada um em sua própria língua,
glorificarem a Deus, magnificarem a Deus. E lá eles falavam uma única língua. E o objetivo não era a glorificação de Deus. Eles não se entenderam naquela época, mas no dia de Pentecostes, todos entenderam em seu próprio idioma. A diferença é que em Babel, eles não se entenderam com a confusão das línguas. Foram dispersos e cada um foi a um lugar e formaram seus clãs. Foi a origem dos idiomas no mundo. E no Pentecostes, eles glorificavam a Deus, todos entendiam o que eles diziam e Deus foi glorificado naquele lugar. Para não destruir mais uma vez aquele povo e devido à sua aliança com Noé, Deus então espalha aquele povo sobre a terra, eles se reagrupam de acordo com a sua nova realidade linguística e eles então se espalham pela terra, cumprindo o propósito inicial de Deus. E assim divididos, pudessem sobreviver sobre a terra e não fossem destruídos por causa da apostasia. Quando o propósito de Deus não é cumprido, ele força uma situação para que nós cumpramos os propósitos divinos. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deu uma ordem imperativa para a igreja que estava nascendo. Abre aspas. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Lá em Atos ele diz: recebereis virtudes que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Mas a igreja, ela não obedeceu esta ordem. Ela ficou ali quieta, no seu conforto da evangelização em Jerusalém. O que Deus faz? Mais uma vez Deus intervém na história, suscita uma perseguição. Alguns são mortos, né? Estevão e Tiago foram mortos. Outros foram perseguidos, obrigando-os a fugirem para longe e levarem a semente do evangelho até os confins da terra. Está em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 6, no capítulo 7 e também no capítulo 8, e Marcos capítulo 16, versículo 15. Existe também uma ordem de Deus de pregar o evangelho até os confins da terra. E se não cumprirmos o ID de Jesus Cristo, Deus também pode nos espalhar. Deus, ele pode levantar perseguições, lutas, provações, para que nós façamos a sua vontade. A igreja, ela precisa cumprir a sua missão de evangelizar este planeta. Nós devemos sair do nosso conforto e cumprirmos as ordens divinas. Quando nós pregarmos o evangelho a toda criatura, então virá o fim, diz a palavra de Deus. Noé pregou por quase 120 anos a palavra em forma de uma arca, na construção de uma arca, e apenas salvou-se a sua família. Nós devemos pregar mesmo que o terreno seja árido. Nós devemos fazer a nossa parte, pois salvar não cabe a nós, convencer não cabe a nós, mas a nossa missão é evangelizar. No terceiro ponto, a eleição de sempre. Por que Deus escolhe e como Ele escolhe, nós não sabemos. O fato é que Ele faz como lhe apraz. Nós não entendemos o caminho de Deus. Quais são os critérios que Deus usa para escolher uma pessoa? Nós não sabemos, né? Deus escolheu a linhagem de Sete e todos, exceto Noé e sua família, não pereceram naquele dilúvio. A linhagem de Sete começou a se misturar com a linhagem de Caim. As filhas dos homens, né, casando com os filhos de Deus, e a corrupção então foi generalizada. Muitas pessoas, né, muitos teólogos no passado escreveram que aqui eram
anjos caídos, né, que tinham tomado forma humana e manteram relações sexuais com as mulheres aqui na terra, mas nós sabemos que não é isso. Agora, nesta segunda civilização, Deus elege dentre 3 filhos de Noé a Sem como a linhagem escolhida. Está em Gênesis 11, do versículo 10 ao 32. Deus já tinha escolhido a linhagem do Salvador e de que povo ele descenderia. Não tem como questionar a eleição de Deus, porque dentre os 3 filhos de Noé, ele escolheu Sem. Dentre os 5 filhos de Sem, Deus escolheu Arfaxade. E dos 3 filhos de Tera, Deus escolhe Abrão. Nós nunca saberemos os critérios usados por Deus para a sua escolha, para a sua eleição de alguma pessoa para o seu propósito. E a sua eleição também, isso está em Gênesis capítulo 11. E este é o início da nação judaica. O povo que Deus escolheu entre todos os povos para ser a menina dos seus olhos, para ser o representante legal de Deus aqui na terra. Seria em Abraão a continuidade, a linhagem messiânica. Era desta linhagem que nasceria o Salvador do mundo, aquele que esmagará a cabeça da antiga serpente, Jesus Cristo. Na verdade, lá na cruz do Calvário, o maligno já foi derrotado e ele já foi esmagado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui nós temos a certeza de que Deus não escolhe por méritos pessoais. Abraão não tinha feito nada para merecer esta eleição. Era cidadão de uma cidade idólatra, Ur dos Caldeus. Talvez morreria em sua incredulidade se Deus não o tivesse escolhido e se Deus não o tivesse chamado. E ele aceitou a chamada de Deus, sem saber onde, sem saber o lugar e sem saber como ele iria àquele lugar. E nem a razão desta jornada. Deus não explicou nada para Abraão, nada. E ele acreditou em Deus. Abraão, ele foi justificado pela sua fé. Ele acreditou, ele simplesmente acreditou na chamada de Deus e cumpriu os propósitos divinos, mesmo com suas falhas. Assim somos nós também. Mesmo com nossas falhas, prove Deus nos chamar e nos escolher. Imagina nós, que sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos como chegaremos lá e sabemos a razão deste propósito. Então façamos a obra de Deus enquanto é dia, pois chegará um tempo em que não poderemos mais trabalhar. É nosso dever anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso e para isso nós fomos chamados. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus continue te abençoando, né, neste ministério tão maravilhoso. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe a minha aula em suas redes sociais, né? Dá um curtir aqui nesta aula. Se você não está recebendo a minha aula semanalmente, né, desative o sininho das notificações e depois ative de novo e você vai estar recebendo normalmente as minhas aulas. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Eu estou um pouco acelerada porque eu estou gravando as minhas aulas para mim não deixar nenhum domingo sem gravar. Vou tirar uns dias de férias, mas espero conseguir. Então, se eu não falar o nome dos irmãos, daqui para frente, os irmãos me perdoem, né? Mas depois, quando eu estiver um pouco mais tranquila e com mais tempo, eu farei isso. Mas quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado as minhas aulas, agradecer as orações, a você que tem falado de qual igreja de que cidade você pertence. Então, um abraço para todos os irmãos de Birité, Berlândia, Belo Horizonte, né? Também para os irmãos de Pernambuco, para os irmãos do Pará, para os irmãos da Bahia, um abraço
para todos os irmãos, para os irmãos de Manaus, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.